Você já se perguntou até onde vai a influência ocultada por trás de uma suposta aliança? A verdade é assustadora. Zelensky fez uma simples declaração, mas o Kremlin está apavorado, pois o mundo finalmente está ouvindo o que muitos tentam esconder. Durante dias, Putin tentou insistir que sua parceria com a China é uma amizade duradoura. Mas a realidade é muito maior. Putin não está apenas fechando uma porta ou indo ao banheiro. Ele está destruindo a própria essência da soberania. Não estamos falando de traços ou fronteiras sociais. Estamos falando de territórios reais concretos sob ameaça. Imagine o que? Os mapas chineses já estão renomeando cidades russas. Negociações abertas para dar acesso aos rios russos a navios chineses. E pior, a China exige descontos cada vez maiores na corrupção do petróleo russo. Preços tão baixos que parecem um roubo planejado. Putin transformou a Rússia de uma potência regional em uma colônia de recursos. Sobrevivência é a palavra. Um mês de guerra e sua população começa a perceber. Eles estão começando a falar. Vamos analisar os números. Antes achei necessário recordar. Há 2 meses, Zelensky revelou um estado de vulnerabilidade. E agora? Conhecemos a história da Rússia. Ninguém nunca cede completamente a soberania da China. É impressionante como Putin só está pagando o preço final nesta invasão. Mas o mundo ainda possui o poder de agir. Pode forçar a Rússia a recuar. E essa ação é urgente. De 2021 a 2024, o comércio entre China e Rússia cresceu 66%. O que isso significa? Que a Rússia está exportando principalmente petróleo, gás e outros recursos. Em troca, a China envia tecnologias, veículos, bens de consumo, e principalmente materiais utilizados na indústria de combustíveis, máquinas, ferramentas e semicondutores. Esses itens que parecem simples têm uma função crucial. A Rússia pode usá-los não só para abastecer sua economia, mas também para fortalecer suas forças militares, mísseis, drones, armamentos complexos. Para Putin, isso é uma tábua de salvação. Sua dependência da China aumentou drasticamente. Em números precisos, 34% de suas exportações vão para a China, e a China importa apenas 4% de seus recursos da Rússia. Quem realmente precisa mais? Quem está na corda bamba? Exatamente a China. Ela tem a vantagem e usa sabiamente. Putin tenta jogar em um jogo de nacionalismos, mas o controle escapa por entre os dedos. Enquanto isso, a China avança conquistando territórios e influência. Em certo ponto, sabe-se que a China já renomeou regiões russas no mapa. Cidades como Vladivostok estão sendo redesenhadas com nomes chineses. E há relatos de que no futuro, Pequim planeja incorporar áreas até então consideradas russas, criando uma nova linha de fronteira. Parece um cenário de invasão silenciosa, uma expansão disfarçada de acordos comerciais. Você consegue sentir o cheiro da tensão? Ou ouvir o sussurro de uma ocupação planejada? Tudo isso sugere uma única coisa: a dependência da Rússia por Pequim não é apenas econômica, é estratégica. Eles precisam uns dos outros, mas a China, ela está jogando seu jogo. Enquanto Putin acumula poder, seus cidadãos percebem que estão sendo transformados em uma colônia de recursos. E o mais impressionante? A invasão, a destruição, tudo isso parece uma peça de um grande tabuleiro de xadrez, onde a Rússia é apenas uma peça por poucos meses de sobrevivência. A hora de agir está chegando. Será que o mundo vai ficar de braços cruzados enquanto a autonomia russa se enfraquece a cada dia? A resposta pode ser o pior pesadelo que ainda estamos por viver. No cenário atual, as relações entre Rússia e China estão mais complexas do que parecem. Os recursos estratégicos russos estão em jogo, e a dependência de Pequim está se aprofundando de forma alarmante. Mas qual é o verdadeiro peso dessa aliança silenciosa? E quais segredos estão sendo revelados nos mapas e negociações recentes? Após anos de troca de commodities, a Rússia agora se tornou uma fonte vital de matérias-primas para a China. Os recursos utilizados na fabricação de máquinas e semicondutores, essenciais para a indústria militar, são praticamente a única esperança de sobrevivência para Moscou. Essas peças, partes de carros, chips sofisticados, componentes de alta tecnologia, deixam de ser simples bens de consumo para se tornarem armas no jogo geopolítico. Ou seja, a Rússia não tem para onde ir. Seu destino está ligado à China, que depende cada vez mais desses recursos valiosos. Imagine a sensação de frio na pele, enquanto o ar da manhã revela o cheiro de petróleo e tecnologia que atravessa a fronteira. Esses materiais se tornaram o fio condutor da sobrevivência militar russa,
permitindo o desenvolvimento de mísseis, drones e sistemas avançados. Toda essa dependência explode em uma questão: até onde Moscou está disposto a ir para manter esse vínculo? Afinal, os números deixam claro que 34% das exportações russas vão para a China, enquanto os chineses destinam apenas 4% ao país de Putin. A balança está desequilibrada, e isso dá a Pequim uma arma poderosa. O que a China quer? Uma resposta simples: controle. Pequim já começa a mostrar mapas que revelam territórios russos como se fossem parte de sua própria história. Vladivostok, por exemplo, aparece nos mapas chineses sob a sua própria nomenclatura. Essas ações não são meras jogadas simbólicas, representam uma mudança de paradigma. Assim como os chineses manipulam a narrativa, eles querem assegurar o acesso a recursos hídricos críticos, como o Mekong e o Yangtze, que representam 20% de toda a água doce do planeta. Uma verdadeira ameaça à soberania russa, que agora vê seu território se diluir na influência de Pequim. A tensão se intensifica ao ponto de que o governo chinês já planeja futuras adições territoriais. Em 2023, mapas oficiais apontaram mudanças que reforçam essa estratégia de expansão silenciosa. Enquanto isso, Moscou tenta resistir, mas seus recursos tradicionais estão sendo esgotados. Os recursos que sustentam sua economia, como petróleo e energia, estão sendo negociados por valores cada vez menores, prejudicando sua capacidade de manter a guerra. Em janeiro, as receitas fiscais provenientes do petróleo podem atingir níveis nunca vistos desde o início da invasão, com o preço do petróleo russo despencando para abaixo de $35 por barril, uma queda dramática. Como uma máscara oculta, Rússia se tornou uma colônia de recursos, refém do jogo de poder de Pequim. Enquanto Putin tenta consolidar seu domínio, seu país está cada vez mais dependente da China, que usa essa dependência a seu favor. Tudo isso acontece enquanto a economia russa está à beira do colapso, e sua força militar, que uma vez foi temida, começa a desmoronar. A dependência é tanta que o futuro de Moscou pode estar sendo decidido nas mãos de um adversário que se mostra cada vez mais ambicioso e impiedoso. De que modo essa amizade de fachada se transforma em uma dominação completa? E quais os efeitos devastadores diante de uma geopolítica onde o território russo é marcado por mapas chineses, recursos se tornam armas, e uma dependência insustentável molda o destino de uma nação? Essas perguntas permanecem no ar, enquanto o relógio continua a girar silencioso, em direção a um futuro incerto. A China está expandindo sua influência de formas que muitos não imaginam. Recentemente, mapas divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente mostraram áreas na Rússia que já estão sendo renomeadas com nomes chineses. Surpreendentemente, regiões como Vladivostok estão sendo representadas como territórios que, na verdade, já eram considerados parte da China. Sabe aquele sentimento de que algo está mudando, mas você não consegue identificar exatamente o que? É exatamente isso. Essas mudanças refletem uma estratégia silenciosa e calculada. Você já pensou na gravidade disso? Imagine sentir uma parede se fechando enquanto o mundo assiste, quase hipnotizado. E o pior, muitas regiões ocupadas por russos estão sendo reimaginadas como pertencentes à China. Mesmo registros históricos antigos, relacionados à transferência de territórios durante o domínio da dinastia Ming, estão sendo trazidos à tona por estudiosos chineses, que querem reforçar a ideia de que esses espaços sempre foram parte de seu território. E Putin, ao invés de resistir, está permitindo essa invasão silenciosa. Mas por que tudo isso? França, Alemanha e Estados Unidos, todos olham para essa movimentação e pensam: o que está acontecendo com a Rússia? A resposta é simples: uma mudança de jogo. E há mais. Em negociações secretas, a Rússia já iniciou acordos que facilitam a entrada chinesa em áreas estratégicas, como a passagem por rios importantes, incluindo o Tuman. Putin, que uma vez resistiu às intenções chinesas, agora permite que chineses entrem sem aviso, causando um clima de insatisfação e confusão entre os russos. E como reagem os russos? Redes sociais e blogs de guerra estão fervendo com debates. Alguns dizem que a Sibéria e o Extremo Oriente estão sendo entregues de mão beijada. Outros afirmam que a expansão chinesa já começou e que, em breve, o maior império da Ásia será uma única entidade, com a Rússia praticamente pacificada e alinhada a esses interesses. E o pior, recentemente o ministro russo declarou que o país está preparado para criar uma parceria de energia com a China, que a Rússia forneceria recursos para fortalecer a economia chinesa. Ou seja, Putin abriu mão de seu próprio país para alimentar os sonhos de uma superpotência chinesa.
E tudo isso enquanto a Rússia se transforma em uma espécie de colônia de recursos, dependente daquele gigante asiático. Você consegue sentir a tensão no ar? Este é um jogo de poder silencioso, com consequências que podem alterar o destino de nações inteiras. Você sabia que a Rússia, boca livre potência mundial, agora se curva como uma marionete aos caprichos da China? Zelensky apontou para fora, mas o Kremlin treme de pavor enquanto o mundo finalmente desperta. Putin segura a mão de Xi, chamando de amizade eterna, mas a realidade gelada é traição pura. Ele não apenas acelera para o banheiro, ele entrega a alma da soberania russa. Imagine o eco dos passos chineses reclamando cidades russas em mapas, barcos estrangeiros cortando rios congelados, e descontos no petróleo tão baixos que gritam roubo. Putin transformou a Rússia em uma colônia de recursos, apenas para prolongar uma guerra agonizante. E seu povo começa a sussurrar, a gritar a verdade. O que vem a seguir? Um fim humilhante para um império outrora temido? Para resumir a parte anterior, segundo o ministro, os recursos energéticos da Rússia ajudam a China a alcançar suas metas estratégicas. Em outras palavras, Putin admite abertamente que somos, e queremos ser, um apêndice de matérias-primas para o desenvolvimento da China, não o da nossa nação. Agora, quero recordar o quão profundo é esse padrão. Sempre fomos explorados como reserva de recursos, primeiro pelas nações da OTAN, depois pela China. Não importa o que nos dizem sobre busca por soberania independente, as ações revelam a verdade crua. Fomos, somos e eles querem que continuemos assim para sempre. Exportamos nossos ativos nacionais exauríveis, riquezas que se esgotam, apenas para servir aos objetivos estratégicos deles, não aos nossos. Já falei disso tantas vezes, dei exemplos claros. Basta olhar o que exportamos hoje para a China, tudo matéria-prima bruta, enquanto importamos de volta produtos acabados. É óbvio, acontece uma sucção total de recursos ao país, e também de financiamentos valiosos. Em essência, permanecemos uma colônia de matérias-primas, e pelos planos das autoridades, sempre seremos. Pergunta retórica: quantas gerações ainda engolirão essa humilhação antes de gritar basta? Sinta o cheiro acre do óleo bruto vazando, o frio penetrante dos ventos siberianos carregando o peso dessa traição. O que se revelará quando os recursos acabarem? Resumo da parte anterior. Recordamos que a Rússia viveu sempre como uma colônia de recursos, exportando o essencial e importando fins, numa sucção financeira cruel que serve apenas aos outros. Agora, em qualquer conflito armado futuro, as autoridades russas lançarão carne contra aço. Nossos soldados, você e eu, lutarão contra robôs, com um único operador comandando um esquadrão inteiro de máquinas implacáveis. E adivinhe, esse frenesi só se acelerará em 2026. Por quê? A economia russa literalmente se dissolve, evaporando como névoa no inverno gelado, e o governo não tem mais dinheiro suficiente para financiar essa guerra que Putin iniciou. Imagine o silêncio opressivo das fábricas vazias, o som estridente de máquinas paradas pedindo combustível que não chega mais, o toque gelado da pobreza apertando bolsos vazios. Será que Putin percebe o abismo aberto diante dele, ou continua dançando na beira do precipício? Resumo da parte anterior. Vimos como a Rússia prepara seus soldados para combates brutais. Com a economia implodindo e fundos escassos para surgir a guerra de Putin, acelerando rumo a 2026. Agora, observe esse relatório divulgado há apenas 5 dias, em 19 de dezembro. A arrecadação de impostos russos com o petróleo pode cair em janeiro ao ponto mais baixo desde o início da invasão. Por quê? Bem, veja isso aqui. A China agora exige um desconto maior para o petróleo que compra da Rússia. Por isso, o óleo russo negocia abaixo de $35 por barril. Apenas para comparar, o petróleo bruto atualmente registra $58 por barril. Antes da invasão, esses dois óleos eram negociados a preços praticamente iguais, talvez com diferença de poucos centavos. Agora, uma diferença de quase $22 de desconto para quem compra o russo. É o preço mais baixo para o óleo russo desde a pandemia. Sinta o ar rarefeito de negociações tensas, o cheiro úmido de barris vazios em portos frios, a pressão tátil da escassez apertando a garganta da economia. Quantos golpes ainda a China dará antes que a máscara de amizade caia completamente? Resumo da parte anterior. O relatório chocante mostra impostos com petróleo despencando ao mínimo desde a invasão, graças ao desconto voraz da China, levando o preço russo abaixo de $35 por barril, diferença de quase 22 ante o cru atual. A razão?
As empresas russas precisam baixar tanto o preço porque os aliados inimigos abandonam ou recusam aceitar os pedidos. A Rússia deveria ter percebido isso desde o início. Invadir seus melhores clientes e depois tentar sobreviver com dinheiro chinês leva a essa espiral de desgraça. Mas apesar de tudo, os líderes russos parecem obcecados em humilhar a União Europeia. Ficam tagarelando sobre como a Europa afunda na escuridão porque não tem dinheiro para luzes de Natal. Na verdade, provamos que é apenas uma mentira falsa que o Kremlin quer propagar. E adivinhe quem mais desmascara essa linha hipócrita? Os próprios cidadãos russos. Eles postam vídeos de cidades russas dizendo que na realidade, são essas cidades em trevas, sem decorações natalinas. Imagina o brilho fantasma de ruas europeias contrastando com a penumbra gelada de Moscou, o som das risadas forçadas do Kremlin ecoando em prédios escuros, a sensação tátil de luzes inexistentes tornando o frio ainda mais cortante. Quem cairá primeiro na ilusão? A Europa iluminada ou a Rússia consumida pela própria mentira? Agora, isso é tudo para vocês. Feliz Natal a todos! Estamos realizando uma grande arrecadação este Natal com o United 24. O dinheiro arrecado vai diretamente para a proteção e reconstrução de escolas ucranianas que a Rússia destruiu. Se quiser ajudar, siga o link na descrição ou escaneie o código QIAR no seu monitor. É isso, meu nome é Sam, e nos vemos no próximo vídeo. Após a invasão, o preço do petróleo russo caiu para níveis inéditos, abaixo de $35 por barril. Antes, o barril de petróleo russo e o internacional se negociavam a aproximadamente o mesmo valor, com apenas alguns centavos de diferença. Agora, há uma margem de desconto quase de $22, o que representa o valor mais baixo desde a pandemia. Essa queda brutal é um sinal claro de que a confiança no mercado russo está despencando. O motivo dessa baixa alarmante? As empresas parceiras na Rússia estão abandonando os contratos ou recusando-se a comprar. Putin deveria entender que atacar seus principais clientes como a China, e tentar sobreviver com o dinheiro deles só piora a situação. Como demais aliados deixam de comprar, os preços precisam ser drasticamente reduzidos para vender o pouco que ainda restou. É uma sangria econômica que ameaça a própria sustentação do país. Enquanto isso, Kremlin vive uma manipulação contínua das informações. Eles insistem que a União Europeia está entrando em decadência, usando a falta de luzes natalinas como prova de um declínio europeu. Mas isso é uma mentira descarada. Na verdade, são os próprios cidades russas que estão na penúria, sem sequer iluminação nas ruas. Países da União, por outro lado, continuam a manter suas festividades, pagando a energia, enquanto a Rússia tenta esconder a sua crise profunda. E quem vem desmentir essa narrativa? Os próprios cidadãos russos. Vídeos vindo de várias cidades mostram ruas vazias, sem luzes, um cenário diferente do que a propaganda russa tenta alimentar. Uma dessas pessoas diz, as cidades europeias precisam ser privadas das luzes natalinas. Aqui é só o povo pagando pelo próprio consumo. A União vive na escuridão, enquanto na Rússia a crise está escondida atrás de mentiras. Uma situação surreal que revela a verdadeira face da crise que o país enfrenta. E para fechar essa história, uma reviravolta chocante. Todos esses sinais de colapso econômico e político apontam para um futuro sombrio, onde a única saída parece ser uma mudança radical. Mas a grande pergunta que paira no ar é, será que Putin consegue segurar o império de mentiras por mais tempo, enquanto o país que ele destruiu lentamente se volta contra ele? Ou será que o próprio povo russo, cansado de enganações, está prestes a dar um golpe que mudará o destino do mundo? Só o tempo dirá.